Foi, não ia falar que era a última vez que eu vi meu pai de sangue mesmo, não, mas a última vez que eu vi ele, eu tava no Jabaquara ainda nas ruas, ele chegou, tava pedindo um lanche assim, ele ouviu a voz dele, a minha perna começou a tremer, aí ele me deu a certidão de nascimento dele, me deu a minha certidão de nascimento, virou as costas e foi embora e me deixou lá. Aí ficou eu lá e minha certidão de nascimento. E ele virou as costas e vazou, entendeu? Foi embora. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Chave Mestra podcast com os nossos autores aqui da editora. E hoje eu vou ter o privilégio de fazer entrevista com um dos nossos autores deste livro, que é o Negociando com Sucesso. Eu me chamo Damaris e hoje nós vamos estar conversando com o grande Alexandre Amigão. Ele que trouxe aqui como título do seu capítulo De Menino de Rua a Empreendedor de Sucesso. E aí, ficou inspirado já pelo título? Eu também. Então vamos ao nosso bate-papo. Olá, Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Privilégio muito grande. Já estávamos conversando ali fora, né? Verdade. E aqui vai ser só uma continuação dessa entrega extraordinária que você tem para nos dar hoje, né? Porque não é fácil sair de menino de rua a um empreendedor de sucesso. Me conta um pouquinho de como que foi na hora que você soube dessa oportunidade de estar escrevendo um livro. É algo que você já tinha pensado antes? Me conta um pouquinho de como que isso chegou para você. Então, na verdade, acho que pela minha história, assim, eu sempre quis, né? Queria ser lembrado por 1000 anos, eu sempre brinquei assim. E eu comecei a ler livros, tem uns 3, 4 anos atrás. Uhum. Então esse desejo aí de contar a minha história num livro já surgiu aí já há bastante tempo, né? De contar um pouco essa minha vida, tudo isso que eu passei na infância, né? Uhum. E passei até aqui, para chegar até aqui hoje, nesse momento, né? Me conta um pouquinho dessa sua trajetória. Não conta tudo, porque Uhum. para saber mais vai ter que adquirir o livro. Verdade. Mas o que mais... Como que você chegou hoje aqui? O que você acredita que te ajudou a se tornar um empreendedor de sucesso? Foram várias coisas. Muitas coisas. Eu vi aí que foram muitas coisas. Mas eu coloco algumas. algumas coisas, não aceitar. Acho que eu nunca aceitei viver na rua, nunca aceitei a vida que era grato, mas não aceitar. E a vontade de construir algo, né? De ter uma vida mais humana, né? Porque eu lembro que meu pai saía de casa e deixava eu e minha irmã num barraco lá e ficava 2, 3 dias sem aparecer, né? Então a gente já era criança, já tinha que trazer o alimento para dentro de casa. Então eu não aceitava aquilo. Então acho que a vontade mesmo de não viver aquilo, né? Uhum. Disciplina, muita disciplina que tava falando ali, né? Acho que a disciplina, fé, muita fé em Deus. Eu acho que são esses 3 pontos, assim, não aceitar, né? Porque às vezes no momento, Damaris, a gente acaba aceitando aquilo que a gente tá vivendo, sabe? Sim. E aí vai passando, a gente aceita, passa 10, 20, 30 anos, tá daquele mesmo jeito. E é só a gente que muda mesmo, né? Então eu nunca aceitei. Né? Passar tudo que eu passei eu não aceitava. Não importa, não sabia como eu ia chegar. Mas eu plantei lá dentro do meu coração que eu queria algo diferente para minha vida. Com quantos anos você percebeu que você queria algo diferente? Criança. Criança já? Já criança porque de onde eu vim, assim, da maneira que a gente era criado, assim, eu já não aceitava mesmo, sabe? Eu enxergava, porque que acontece? Eu lembro que eu ia em casas de família, não era minha mãe, mas meu pai tinha, eu não sei se na época era a esposa dele, que era, ela trabalhava em casa de família. E ali eu chegava e eu via que tinha uma vida diferente. Então acho que foi isso que bateu um estalo assim. Eu sabia que desde criança que tinha algo diferente.
Você viu uma realidade que não era sua. Não. E você pensou assim, peraí, se essas pessoas estão tendo isso, Isso. por que eu tô vivendo a minha vida? Eu posso ter uma vida diferente. Exatamente isso. E aí você foi perseguindo isso. Sim. Eu lembro que eu falei, eu sempre, às vezes eu falo assim, tipo, tudo isso aqui que eu já tô vivendo, eu já sabia. Então, muitas das coisas que eu vivo, assim, para mim não é novidade, sabe? Porque era uma coisa que eu não sabia quando ia acontecer, mas é uma coisa que eu já tinha colocado lá no meu subconsciente, que era aquilo que eu queria. Eu não sabia como que eu ia fazer, como ia executar, como nada, sabe? Mas eu fui fazendo, até chegar, né? Por exemplo, eu falei assim, antes dos meus 30 anos eu vou ter minha casa própria. Com 28 eu estava morando dentro da minha casa. Entende? Então eu já sabia, já queria construir uma família, desde criança, já queria ter uma família, já queria ter minha casa, já queria ter minha empresa, já queria ter tudo. Eu sabia que isso ia mudar a minha vida, né? E o que o Alexandre faz hoje? O Alexandre, eu brinco, Alexandre hoje. O Alexandre é um cara muito sonhador, né? Mas eu faço bastante coisa, né? A gente tem uma empresa que é de corretagem de seguros. Mas na realidade eu percebi nos últimos anos que o Alexandre faz transformação, né? Interessante, fala mais. O Transformação Alexandre, de quê? eu descobri que eu faço transformação nas pessoas. O Amigão Saúde, quando eu montei a minha empresa e eu comecei a trazer os jovens para trabalhar comigo, bateu esse estalo, esses 10 anos de empresa que a gente vai fazer agora em agosto, e que eu via que eu transformava as pessoas. As pessoas chegavam lá de um jeito e saía de lá de outro jeito, né? E aí eu vi, puta, eu sou transformador de pessoas, né? Eu sou, igual um amigo meu falou que me cedeu a casa dele para mim passar um momento sabático lá no Ceará, ele falou que eu era treinador, né? Aí é isso aí, o Alexandre, eu sou o treinador de pessoas, o Alexandre é o cara que transforma as pessoas, que dá a direção. Eu tenho uma visão, porque eu passei muita coisa para chegar até aqui, né? Então, com isso, eu percebo que eu consigo, sabe, Damaris, dar um direcionamento. Principalmente pro jovem, né? Quando eu estava ali fora falando para você que eu fui convidado e eu fiquei 5 anos para aceitar esse convite lá para palestrar no Senac lá em São Miguel, eu detectei isso. O jovem perdido, carente, sem direção, né? Porque hoje tem a rede social, a galera ficou vendo lá, né? Quer ser cantor de funk, quer ser isso. E a rede social e a realidade não é essa. A realidade é outra realidade, né? Ali é igual ser um jogador de futebol igual o Neymar, é 1 milhão, né? Você estourar ali no funk é um outro. E a galera da periferia, ela se ilude muito com isso, né? E tem outros caminhos para você prosperar na vida, tem outros caminhos para você ser respeitado, tem milhares de caminhos. Tá eu aqui, né? Eu não sou nenhum desses, eu não sou jogador de futebol, não sou cantor famoso, não sou funkeiro, não sou nada disso. Sou um trabalhador, um lutador, que não aceitei o que eu vivia lá atrás. E fui buscar os meus sonhos e através das vendas, eu descobri que tinha a possibilidade de prosperar. Através do empreendedorismo, eu aprendi que dá para me prosperar, que dá para me sonhar. Desculpa, eu fiquei um pouco emocionado, mas porque é verdade, né? Então tem outros caminhos. E aí na palestra no Senac eu percebi isso. Eu vi os jovens perdidos, sem rumo, sem direção. Eu vi isso lá. E de ali despertou o interesse de palestrar, né? Que era uma coisa que eu sempre pensava, sabe? Uhum. E aí, depois de um ano, logo veio a pandemia e esse negócio esfriou. Sim. Esfriou, só que agora vai voltar. Vai voltar, né? Você falou pra mim que você tinha esses convites para palestrar, né? As pessoas viam esse sucesso, mas você fugia disso? Fugir. Como é isso, fugir? Por que você acredita que você estava fugindo desse seu propósito? Sabe aquela palavrinha medo? Conheço. Nossa Senhora, o medo é um problema, né? E às vezes a gente enxerga o nosso propósito, e às vezes cada um tem um propósito, né? Uns maiores, outros menores, enfim, mas todo mundo tem um propósito. Pode ser ele grande ou pequeno, isso dá um medo, né? Apesar que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me preocupei com o que vão falar de mim. E
que é raro, hein? Porque É. hoje a maior preocupação das pessoas é Então, a mas opinião dos outros. por que que eu nunca me preocupei? Como eu fui menino de rua, eu fui tirado da rua, eu fui morar numa casa, me aceitaram numa casa lá, então essa coisa eu não ouvia o que os outros falavam, me chamavam de trombadinha, que o meu pai que me tirou da rua era louco, que eu era um trombadinha, que eu era aquilo, que eu era aquilo, então entrava aqui, isso aqui. Então eu cresci muito bem com isso, eu não me importo muito com o que os outros falam, falando bem ou mal, tô nem aí. Então isso pra mim é uma coisa fácil de lidar, né? Mas Eu queria ouvir, volta só um pouquinho nisso aí. Ó, você falou pra mim que você e a sua irmã, o pai abandonava vocês, né? sim, Deixava lá, você falou pra mim que com 6 anos você já começou a trabalhar. sim. Mas como que você foi parar na rua? Então, eu fui parar na rua, eu devia ter uns 7 anos aproximadamente, 7 anos e pouco. E eu fiquei na rua aproximadamente até uns 10 anos, fiquei uns 2 anos e meio, 3 anos aproximadamente. Morando na rua. Isso, porque eu lembro uma situação que meu pai, a gente foi para Recife, e quando chegou lá meu pai deixou minha irmã e a gente voltamos. Só eu e meu pai. Só que meu pai é um cara que bebia muito, droga, totalmente desequilibrado, sem estrutura, sem nada. E era violento. E aí foi numa dessa que aconteceu um negócio lá na favela que a gente morava, lá no Ângelo. E aí meu nome tava lá, né? E aí eu falei, pô, vou tomar uma surra. E aí eu peguei minhas coisas e fui embora. Fui pro Jabaquara. E aí, porque eu vivia muito ali no Jabaquara, porque meu pai era camelô. E eu já acompanhava meu pai nesse processo de camelô. Entendi. Entendeu? E aí eu fui pra ali e foi, não ia falar que era a última vez que eu vi meu pai de sangue mesmo, não, mas a última vez que eu vi ele, eu tava no Jabaquara ainda nas ruas, ele chegou, tava pedindo um lanche assim, ele ouviu a voz dele, a minha perna começou a tremer, aí ele me deu a certidão de nascimento dele, me deu a minha certidão de nascimento, virou as costas, foi embora e me deixou lá. Aí ficou eu lá e minha certidão de nascimento. E ele virou as costas e vazou, entendeu? Foi embora. Não deu explicação, não falou nada. Nada. Simplesmente deu e foi embora. Foi embora. E aí eu não sei te falar um tempo exato. Tinha um senhor que estava que eu estava dentro do ônibus, ele estava me seguindo dentro desse ônibus. Eu desci lá no Jabaquara, que eu dormia ali no terminal rodoviário do Jabaquara. Naquela época tinha um Pão de Açúcar, hoje tem um mercado lá, e eu dormia do outro lado. E ele me seguiu até ali naquele momento, até ali. Ele veio, me viu dentro do ônibus, me seguiu e aí me abordou. Perguntando se eu tinha família, se eu não tinha. Eu falei que não tinha família e tudo mais. Fui explicando, a gente conversando. Ele falou, você quer morar comigo? Eu falei, quero. Aí ele falou que morava na praia, que ele estava já no segundo casamento, que ele tinha filhos, não sei o quê. Começou a contar a vida dele. E aí eu fui morar na praia com ele. Eu devia ter uns 10 esses dias. Ele passou o Natal lá em casa, né? E a gente tava, ele falou que eu tinha uns 10 anos, 10 anos e meio, mais ou menos. Então eu calculo mais ou menos isso que de uns 7, eu fiquei uns 3 anos na rua, 2 anos e meio, 3 anos e meio na rua. E ele foi a primeira vez que esse homem te viu ou ele já. Não, foi a primeira vez. Ele me viu dentro do ônibus, me seguiu, eu desci lá no Jabaquara, entendeu? E ele foi, me abordou ali e depois, no outro dia, eu já estava morando lá na casa dele. Já era membro da família. Então, por isso que eu sempre soube lidar, nunca me preocupei com o que os outros falavam. Imagina, quem nos dias de hoje pega uma criança de 10 anos, 11 anos e leva para dentro da sua casa, sem falar com a sua esposa, sem nada? E sim também, às vezes, nem conhecer, né? É. Porque cada criança também tem um histórico, né? Sim. Simplesmente ele pegou e me levou, me acolheu, entendeu? É o guardião. E Deus até mandou hoje ele lá. vocês têm contato? Sim, até hoje. Até hoje a gente tem contato. Né? Ele é mestre de obra, né? Mas hoje ele está aposentado, mora lá em Sergipe. Inclusive ele está lá na Praia Grande. Então ele vive em Sergipe, Tobias Barreto, cidade dele lá. Inclusive acho que o próximo mês eu vou para lá, vou ficar uns 5 dias lá com eles lá, né? Mas é por isso que eu tava falando para você que eu não me importo com o que os outros falam, entendeu, de mim. Então eu tranquilo essa parte aí. Você teve acredito que teve muita rejeição nessa mudança de família? Muita, bastante. Isso é um ponto que eu nem
eu achei que eu tinha lidado com a rejeição, mas eu sofri 2 tipos de rejeição, né? Os 2 tipos são, assim, eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe. Esse foi um tipo de rejeição. E quando eu fui, né, viver em casas com outras pessoas, né? Uhum. E essa parte dessa rejeição, eu aceitei tão de boa, porque eu entendo que não é fácil para as pessoas me aceitar. Imagina, você é casada? Não. Não, imagina, mas você é casada, você já tá, você tem sua filha pequena, você tem sua família, o seu marido chegar lá com uma criança de 10 anos, não, peguei esse rapaz aqui na rua, vai morar aqui comigo. Não, fala sério, né? Então, Muito complicado. então eu entendo esse lado, né? Eu entendo esse lado, assim. Mas eu ouvi muita rejeição. Assim. E como que você fez para superar isso? Essa parte da rejeição das pessoas é que nem eu te falei assim, eu não ligava. Uhum. Então, assim, ele acordava de manhã. Também onde ele ia, eu tava. Ele fosse no banheiro, eu tava lá na porta. Entendeu? Eu Uhum. colava nele. Lembro muito bem disso. Então, ele era empreiteiro de obra. Então, 5 horas da manhã, eu já tava de pé com ele lá. Tomando um cafezinho, pão. Seguia ele, ia pra obra com ele. E voltava com ele da obra, entendeu? Uhum. Para não ficar ali até eu ir né? Então eu lidei muito com essa parte da rejeição. Agora, com a parte da rejeição do meu próprio pai e da minha própria mãe, essa eu vim descobrir agora, recentemente, que eu achava, Maris, que eu tinha lidado com essa situação. E a minha vida toda, eu percebi que não. Então, eu acabei de passar, que eu estava falando para você lá fora, pelo caminho do Vale da Sombra, né? Sim. Eu fui no deserto, essas coisas todas. Porque numa terapia bateu um estalo assim. Eu nunca tinha feito terapia na minha vida, né? Sempre fui um cara muito preconceito, mas recomendo para cada um, viu? Faça terapia. De verdade. E ali bateu um estalo assim, porque eu escondi a minha rejeição na comida e na bebida. Porque eu cheguei a pesar 140, quase 150 quilos, 140. Quando eu fiz a cirurgia, eu estava com 138, 139. Mas antes da cirurgia, eu cheguei a pesar 148 ou 146, uma coisa assim. E bebia muito também. É mesmo? É. E aí, na terapia, eu percebi que aonde eu buscava essa rejeição, de lidar com essa rejeição, era na comida e na bebida. E aí você engordou muito. Vixe, Maria. Gente, quem olha pra você não imagina. Depois tem que colocar aqui uma foto de... 62 quilos eu perdi. Aonde a gente consegue ver essa foto do antes e depois? Eu tenho um Instagram lá no chamado Bom Dia, Galera Fitness, essas fotos do meu processo de bariátrica, tá tudo lá. Perfeito. Então, eu já quero deixar aqui um convite para você que está gostando aqui da história e quer saber mais do nosso amigão Alexandre, tá? A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os Instagrams dele, tá? Ele tem alguns Instagrams. E aí, para você ver essa foto, que eu já estou curiosa para saber, vai estar aqui na descrição. Só clicar lá e buscar como conversar um pouco mais aqui com o Alexandre. Beleza, pessoal? Mas, Alexandre, que mudança, hein? E aí você descobriu isso, aí fez a cirurgia também para essa redução de estômago e hoje são 62 quilos a menos. 62 quilos a menos. E a bebida também diminuiu? Nossa, a bebida eu parei. Extinguiu? Então, assim, que nem eu falo com uns amigos meus, eu não sei se um dia eu vou voltar a beber, essas coisas todas, né? Mas pra te falar a verdade, de todo o coração, eu não sinto falta. Aliás, eu não sinto falta de muitas coisas. Legal. Na minha vida, nos últimos 2 anos pra cá, num ano, vai, mais exato, eu tive um renovo totalmente na minha vida, sabe? Uhum. E eu tive um encontro mesmo, assim, muito profundo. Na realidade, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu já buscava mudança na minha vida. Certo. Eu tenho uma neta de 5 anos, né, a Yuna. E eles moram lá na Noruega. Quando ela nasceu, e ela devia ter uns 6 mesinhos, 8 meses, e lá na Noruega, na época de neve, você sobe lá e desce com o carrinho, né, de neve. Uhum. Poxa, e ali bateu um estalo, e eu fiz isso só uma vez, eu com 140 quilos mais.
E aí eu fiquei na janela dentro da casa, eu olhando eles lá brincar. E eu já não queria mais aquilo pra mim. E eu lembro que eu falei pra minha filha, ó, quando chegar no Brasil, eu vou emagrecer na raça. Se eu não emagrecer 6 meses, eu vou fazer a bariátrica. Aí foi isso, eu cheguei aqui, né? Eu fiquei um tempo lá, cheguei aqui no Brasil, eu não consegui emagrecer. Comida muito boa aqui, né? Aí, eu falei assim, pô, vou fazer a bariátrica. E aí foi que decidiu. Mas só que eu já buscava mudança na minha vida espiritual, buscava uma mudança em mim mesmo como pessoa. Eu já estava começando com leituras, né? Criar um hábito de ler. E o que eu fiz para tomar essa toda decisão também? Eu analisei os perfis dessas pessoas, sabe? Eu fiz uma pesquisa. Essa galera que... Eu falei assim, mano, o que essa galera tem? O que essa galera busca? Então, fui no meu Instagram, comecei a pesquisar alguns nomes, né? Pablo Marçal, Joel J, aí vai. Um monte ali, peguei uma lista de 10. Certo. E pesquisei sobre a vida de cada um. E com isso eu fui chegando a alguns pontos. Mas eles tinham 3 pontos comuns. Compartilhe. Quais são esses 3 Os 3 pontos comuns são corpo, mente e espírito. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Se você cuidar desses 3 pontos, tudo vai mudar para você. Não é a virada do ano que vai mudar, entendeu? Sim, sim. É você, esses 3 pontos. E eles têm, né? Cada um tem a sua religião lá, né? Mas buscar espiritualidade. Ponto. Corpo. Atividade física, o que você alimenta. Né? O que você come, né? E leitura, buscar conhecimento. Tá aberto para ouvir, né? Essas coisas. Eu pesquisei esses caras, eu falei, pô, é isso aqui que eu quero para mim. E aí você começou a aplicar isso aí na sua vida? Comecei. Foi fácil? Como é que foi essa... Foi muito difícil. Eu acho que o processo mais difícil de todos eles foi a bariátrica, né? Até vou deixar algumas coisas aqui para quem tá pensando em fazer a bariátrica. Perfeito. Eu até recomendo a bariátrica. É mesmo? Mas faz um tratamento de 6 meses antes e depois continua com o tratamento pro resto da vida. Que tratamento seria esse? O tratamento é terapia, mas não uma terapia... Eu fiz a terapia 6 meses antes de fazer a bariátrica, mas foi uma terapia um pouco artificial, sabe? Assim. E eu tive muitos problemas depois. No primeiro ano eu não tive problema com a bariátrica. Mas no segundo ano de bariátrica, eu entrei num alcoolismo, né? Entendi. Que é aquilo que eu estava te explicando. A felicidade está no nosso intestino, né? Está em volta da mesa. Ó, nós estamos aqui no podcast, estamos tomando uma aguinha, né? Né? Se a gente sair ali, pô, vamos tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, vamos celebrar, vamos comer, vamos beber. Então a felicidade está em volta da mesa no que a gente come. O bariátrico, ele perde esse prazer. Então, antes de fazer a bariátrica, eu recomendo que você pense nisso. Trabalha com um terapeuta isso. E eu tive crise de identidade também. Eu me olhava, não me aceitava. Eu fiquei um bom tempo assim. Aí já calhou todos os problemas que eu já tinha de infância, que eu não curei, por isso que eu recomendo a terapia. Sim. Se você tem problema aqui lá atrás de infância, já começa a cuidar agora. Entendeu? Então eu não cuidei. Foi isso que a terapeuta falou pra mim. Qual que são os seus problemas? Eu comecei a contar a minha história pra ela. Então o problema tá lá atrás. Você não curou seus problemas de infância. Você precisa para poder se seguir. Você não vai seguir se você não resolver lá atrás. Não pode deixar lá atrás. E aí eu falei, esse é o código, né? E aí eu falei, pô, então vamos trabalhar nisso. Então eu recomendo, porque a bariátrica, ela te leva para uma compulsão. Se você já é compulsivo, então já bate um estalo em você. Você é compulsivo no quê? Bebida, álcool, jogo, pornografia, enfim, qualquer coisa. Veja que você tem compulsão antes de fazer a bariátrica. E aí já vai lá e vai tratar isso. Porque senão, você vai cair dentro daquilo. No meu caso era bebida. Eu bebia só final de semana, churrasco, cervejinha, aquele happy hour legal, tudo certo. Entendeu? Só que depois eu fui perdendo a autoridade de mim mesmo, eu fui perdendo o controle de mim mesmo, não mais. Eu não me reconhecia. Entendeu? Eu cheguei num ponto de ficar bêbado, de cair na rua, de cair dentro do condomínio onde eu moro, entendeu? Cheguei nesse ponto. Tive que me afastar, eu tive que fazer minhas renúncias. Entendeu? Eu fiz muita renúncia.
Eu até falo que Deus se agrada não das nossas conquistas, mas Deus se agrada das nossas renúncias. Eu aprendi isso nesse meu processo, entende? Então, se cuidam. Se cuida. Se você for fazer a baraca, pega esses gatilhos. Qual que é os seus gatilhos que faz você ficar compulsivo, depressivo? Porque ela vai, se você não tratar, ela vai te levar. Suplementação. O bariátrico precisa suplementar. Eu fiquei 1 ano sem, sabe? Às vezes a gente briga tomar whey, creatina, ômega 3, sei o que, tal. É pro resto da vida, suplementação com bariátrico. Que perde os neurônios aqui do intestino. O organismo, ele não extrai mais 100% dos alimentos. Aí você começa a ter demência, começa a ter um monte de coisa. Praticamente, eu não lembro 70% das coisas que eu fiz. É sério? Se você me perguntar, te juro. Loucura. Eu lembro só de um... Eu acho que eu devo cair... Eu acho não, que eu caí, né? Umas 3 vezes, porque a marca tá aqui, né? Tem uma marca aqui, tem outra marca aqui, tem outra marca aqui. E essas marcas, elas são importantes, né? Porque todos os guerreiros têm que trazer marca, né? Com certeza. Eu só tinha uma marca emocional. Só que agora eu tenho uma marca física. Físico, né? Ficou aqui a marca física. Então eu tenho 2 marcas, o guerreiro, né? Então, é isso que eu recomendo, assim. Recomendo sim, mas que se cuidem, né? Se cuidem, porque a bariátrica não é brincadeira. As pessoas acham que, vou pelo caminho mais fácil, bariátrica é mais fácil. Não é. Cada um, claro, tem um organismo diferente, né? Uma reação diferente. Sim. Mas dá ruim. Só pra você ver, eu me aprofundei tanto nesse assunto que eu queria entender o que estava acontecendo comigo, né? Uma parte eu já via que era o lado espiritual, outra parte eu vi que era um lado de rejeição que eu não cuidei, minhas válvulas de escape com a bebida, com a comida, tudo isso. Mas a bariátrica também ajudou. Foi um empurrão, sabe? Sim. E aí eu queria entender, aí eu vejo, se você pesquisar, você vai ver relatos de pessoas que nunca bebeu na vida, que nunca fez isso na vida, e tá fazendo. A pessoa tá se perdendo, a pessoa tá perdida e tá buscando ajuda, sabe? Que a bariátrica te leva um buraco rapidinho. É uma alegria, você vai ficar bem, fisicamente bem, tal, mas ela pode mexer com o seu emocional de uma tal forma, que a bariátrica acaba sendo, no primeiro princípio, aquela alegria. Sim, sim. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Entendeu? Se não cuidar, é pra onde vai te levar, né? Mas aí você acabou, então, tendo essa compulsão por bebida, conseguiu, com muita renúncia... Nossa! Se livrar. Consegui. Demorou mais ou menos quanto tempo? Olha, eu fiquei, acho que uns 6 meses aí nesse processo de bebedeira. Olha, pra muitas pessoas isso aí foi um tempo curto, hein? Foi. Poderia ter sido muito mais, né? Eu entrava dentro do carro. Eu entrava dentro do carro e falava pra minha esposa assim, olha, eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas eu vou sair disso. Lembra lá atrás que eu falei pra você? Eu não aceitava. Eu não tava aceitando o que eu tava vivendo. Só não tava conseguindo mudar, mas sabia que uma hora ia chegar. Eu fiquei meio... Eu ficava me perguntando. Eu acordava de manhã cedo já bêbado. Eu levantava 2 horas da manhã, eu saía do meu condomínio, tem uma adega lá perto da minha casa lá, porque tem um hospital lá, a adega fica aberta de segunda a segunda lá, né? E aí eu ia lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Até então eu sabia que era esse horário. Chegou um momento que eu nem sabia que hora era, Damares. Nossa. Entendeu? Eu acordava, ela já tinha ido pra empresa e tudo mais, entendeu? E aí eu ia no espelho, olhava lá e falava assim, o que tá acontecendo comigo? Não tô conseguindo sair disso. Então, por isso que eu brinco, né? Eu fui no inferno pela 2ª vez. Uma vez por decisão né? Sim. E pro outro foi minha decisão, entendeu? Sim. E aí eu falei assim, o que tá acontecendo? Eu falei, eu vou sair. Então eu não aceitava também o que eu tava vivendo, mas eu tinha que passar, tive que fazer as renúncias, tive que me afastar. Eu lembro que quando eu tomei a decisão, eles estavam, ela, minha filha, minha esposa, né, pensando em me internar, né, numa clínica. Eu tenho um amigo meu, o Léo, que ele é pastor, tem um projeto social lá no Ceará, em Aurora, e me convidou lá para mim ir para lá. Lá tem a igreja, tem um projeto social, tem tudo. E eu falei assim, e é um cara que passou o que eu passei,
A gente tem uma história de vida muito parecida, né? Eu estudei até a quarta série, ele até a quinta. Olha aí. Ele é um grande empresário também, bem conhecido no nosso ramo de seguro, né? Tem uma grande plataforma aqui em São Paulo. E então eu falei assim, nada melhor do que eu ficar do lado de uma pessoa que viveu. Fez a bariátrica, mas ele não recomenda. Olha só, Então, muito assim, parecida mesmo. muito, assim, história de vida da gente, assim, muito próxima, assim, bem parecida. Eu falei assim, pô, é lá que eu vou, é pra lá que eu vou. E aí, minha filha, meus netos estavam aqui no Brasil na época, e, poxa, aquele dia foi muito forte pra mim, assim, ter que ter deixado eles, sabe, assim, sair de perto da minha família, deixar a minha empresa, que é uma coisa que quando eu falei pra você ali, é o meu primeiro ministério, é ali que eu faço a transformação neles quando eles chegam lá, os jovens chegam lá. É uma coisa que eu amo fazer, ficar afastado de tudo, mas eu entendi, né? Sai da sua tenda ao filho meu, né? É. Essa foi o primeiro louvor quando eu cheguei lá em Aurora eu ouvi. Olha. Porque 3 dias que eu tava lá no meio do sertão, eu falei assim, eu acordei assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, quando a ficha caiu, né? Aí eu fui na igreja ver esse louvor. Aí eu, nossa, aí eu caí em choros, né? Aí eu entendi, eu saí lá da minha tenda. E eu precisava de sair do ambiente que eu tava mesmo. Hoje eu posso falar com você assim, firme mesmo, 100%. Se eu não tivesse saído do meu ambiente, eu tava lá ainda. Ou já tinha morrido. Meu Deus. Então, eu sempre recomendo, onde você tá, não tá te fazendo bem, saia. E quanto tempo você passou nessa clínica com o pessoal? Não, lá na clínica, não. Na clínica não? Não. É casa dele. Ele tem uma casa lá, ele tem uma igreja lá, que ele fundou uma igreja lá, que é o Ministério Sem Fronteira. E tem um projeto social com as crianças do Nordeste, do Sertão. Que legal. Não é clínica de repouso, não. Até porque depois eu percebi assim, que se eu tivesse ido para uma clínica também, não tinha me ajudado. Você precisava estar lá com ele. E aí minha esposa fala uma coisa, é verdade, eu concordo com ela ali, assina embaixo. Se você não viveu, não dá opinião. Se você não viveu isso, se você nunca usou droga, não dá opinião. Pega seu filho lá que está passando por isso, encosta do lado de alguém que já superou aquilo. Se você está com seu filho com alcoolismo, ou com seu marido, seu pai, sua mãe, sei lá quem for, não tem problema. Pega uma pessoa que já superou, encosta essa pessoa que está vivendo aquilo lá do lado lá. Não fica dando opinião, porque você não vai ajudar, você é o pior. E aí foi por isso que eu fui para lá. Eu falei assim, não, vou me internar? Não, eu vou lá, o Léo tá me oferecendo, vou ficar lá com o Léo. O cara já viveu aquilo, o cara já viveu isso, o cara já... Entendeu? Então, e aí foi... Aí eu comecei a fazer terapia, para pegar os gatilhos onde tudo ia de errado ali em mim, né? Que eu via de errado, né? E trabalhei nisso. E tá do lado de uma pessoa que tem vivência, né? Teve vivência naquela experiência, né? Que eu acredito, eu acho que nem hoje eu gravei um vídeo, tava falando sobre isso, assim. Quando eu falei aquela hora lá, a igreja, a religião, clínica, tudo isso não vai te salvar, mas vai te dar uma direção. Tudo certo, entendeu? Sim. Mas o que vai mudar é você mesmo, você ter fé, né? Porque se você tivesse no lugar, mas ainda tivesse fechado, não tivesse disposto a realmente mudar, ia estar no mesmo lugar, né? É aquilo que eu falei pra você lá de Jesus. Jesus falou pro cego o quê? Você crê que você vai voltar a enxergar? Você. É você. Estão pegando aí o recado, né? É você. É você que tem que tomar essa decisão. Tudo vai te ajudar. Espiritualidade, buscar Deus, a religião, né? A clínica, seu pai, sua mãe. Todo mundo vai te ajudar. Mas é você que vai mudar, cara. É você precisa ter fé igual o cego lá. Né? Porque Jesus podia abraçar ele. Vem cá, meu filhinho. Ó, vou te curar aqui. Mas Jesus não fez isso, não.
Jesus falou, ó, é você, viu? Você crê que você tem fé? Aí o cara começou a enxergar, meu. E era assim que Jesus curava todo mundo. Não era? Era. Falou, você, é você, é você, é você, é você. A tua fé te salvou, né? A sua Falou foto salvou. Entendeu? Então é sobre isso. E eu queria isso, né? Então é isso aqui, é eu mesmo. Então eu entendi. Mas aí você precisa ter os gatilhos. Se afastar, né? O ambiente que você tá, não tá te fazendo bem. O que que te incomoda. Se afastar, cara. Se afastar de tudo ali que tá te levando pro buraco. Tem que ter esse discernimento aí pra instalar isso, né? Excelente, excelente. Alexandre, eu gostaria de ouvir agora como que você iniciou a sua primeira empresa, né? Como que deu início aí ao amigão? Do amigão, né? Do amigão, do amigão. Mas se eu quiser falar também da... Não, empresa mesmo, é só o amigão mesmo. O Amigão Saúde, ele nasceu num desejo de transformar, né? De ser grato de tudo que eu conquistei como vendedor de plano de saúde. Eu sou um vendedor de plano de saúde. Eu entrei no plano de saúde, tem 25 anos que eu tenho de vendedor de plano de saúde. E aí eu ganhei muita coisa, realizei muita coisa como vendedor de plano de saúde. Em 2007 eu fui número 1 de vendas na maior plataforma de São Paulo. E aí eu comecei a despontar. A gente tem um blog, o blog do corretor, dei uma entrevista lá. Ganhei inúmeras viagens que as operadoras ganhei pela 1005 vezes, Unimed, Intermédica e tal. E aí o amigão, ele veio, né? Eu descobri que eu sou uma pessoa que eu preciso de sempre estar fazendo algo novo. Eu sou esse tipo de homem. Eu tô nesse projeto aqui, na hora que ele começar a andar, eu já preciso inventar outro aí pra dar oxigênio, entende? Sim. E aí o amigão surgiu disso, de retribuir tudo aquilo que eu estava vivendo com o plano de saúde. Porque ser vendedor de plano de saúde transformou a minha vida, Damares. Transformou a minha vida, da minha família. Eu realizei assim, consegui comprar minha casa. Minha filha sempre estudou em escola particular. Tudo que for material, né? Viagem, eu sou um cara que eu já viajei para 9 países, já viajei o Brasil inteiro, né? Então, tudo eu sou grato no plano de saúde. Eu até brinco lá, plano de saúde minha vida, meu amor, sabe? Aí o Amigão Saúde surgiu disso, através disso, de montar uma corretora, a gente trazer as pessoas, ensinar uma profissão, porque a gente ensina, eu ensino tudo lá. Eles chegam lá sem saber de nada. Primeiro emprego, muitos deles, e a gente ensina, eu ensino tudo. Essa minha vivência de 25 anos, eu ensino tudo lá para eles. Então, quem chega para trabalhar lá ganha essa mentoria. De grátis. De grátis. De bônus. De bônus, porque a pessoa chega lá sem nada. Assim, crua, jovens. E uns aproveitam bem, aqueles mais aproveitam ali o ensinamento, uns percebem com o conhecimento que eu tenho, sabe? A maioria não. A maioria tá ali, coisa do jovem de hoje em dia, né? Só quer o salário. Entendeu? Mas os que chegam sim, percebe isso, percebe a transformação. Tem alguns depoimentos de alguns dos jovens que já saiu de lá, às vezes eu peço, né? Que legal. Então é super bacana, por isso que eu falei, a transformação é o que o Alexandre faz, né? E o Amigão surgiu disso mesmo, de uma realização mesmo, mais profissional mesmo, assim, mais uma realização de retribuir. O Amigão Saúde surgiu isso, assim. Só que a coisa começou a ganhar um corpo, que aí a gente começou a ter que começar a colocar a cara de empresa, sabe? Entendi. E como foi isso? Que processo, hein? Nossa, eu brinco Damaris, que o Amigão Saúde eu fiz uma faculdade, uma pós, depois eu fiz, acho que é MBA, que fala, me corrige aí. Fiz tudo isso aí nesses 10 anos que a gente vai fazer. 10 anos. Porque as pessoas acham que empreender, Damaris, é muito fácil. Vou montar minha empresa ali, vou ganhar dinheiro, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou realizar meu sonho, vou viajar. Nossa. Mal sabe ele ou ela. Não é nada disso. Eu lembro minha filha falava assim, você não montou uma empresa para ganhar dinheiro? Você era vendedor, nós vivíamos bem melhor.
Sua filha falou isso? Falou. Vocês viviam melhor quando era funcionário do que quando estava Sim, sob a empresa. lógico, ó. Ela tinha um carrinho zero, eu tinha um carro, minha esposa outro carro, quando eu era vendedor. E a gente colocou a paixão, o Amigão Saúde foi a paixão. Porque o empreendedor, eu falo assim, vou até deixar uma dica de empreender aqui, existe uma diferença entre empreendedor e empresário, né, mas Qual que é essa diferença? o empreendedor, ele é sonhador. Ele coloca a mão na massa. Ele chega na empresa, ele lava o banheiro, ele faz o café. Ele, lá no meu caso, eu era o TI. Saía com os computador, impressora nas costas pra Santa Efigênia para resolver. Tá entendendo? E voltava, ainda tinha que vender, atender o cliente, trazer venda. Eu presa. Hã? Eu presa. É, Tinha que eu fazer- presa, é. Tinha que fazer tudo. Eu era tudo na empresa. Entendeu? O empresário não. O empresário, ele é aquele cara que planeja, aquele cara que já é mais estudado, é um cara que ele estudou gestão, ele sabe lidar ali, ele sabe fazer as coisas, ele tem um dinheiro, ele põe alguém para executar. Eu falo que o empresário é aquele cara que fica atrás na mesa e ele quer o resultado. E ele põe o capital ali. O empreendedor não, o empreendedor ele vai com amor e com a paixão e com o sonho. E espero que dê certo. E espera que dê certo. Entendeu? E ó, por isso que eu falo que empreender não é fácil. Eu já 10 anos de Amigão Saúde, eu já tinha 15 anos como vendedor de plano de saúde. E eu fui empreender numa coisa que eu já fazia 15 anos. E não foi fácil. Não é uma coisa que você estava conhecendo agora, não. Você já Não. conhecia o produto e muito bem. E muito bem, obrigado. Tá entendendo? Sim. Então, empreender é uma outra coisa. É, eu brinco. Brinco não, mas eu falo sério. Empreender tinha que ter nas escolas, né? Com certeza. Tá entendendo? Com certeza. Empreendedorismo tem que ter nas escolas, né? Não é política aqui, né? Mas eu ouvi o Pablo Massal falando muito sobre isso. Escola de empreendedorismo, não sei o quê. Depois eu fui pesquisar. Porque quando começou esse negócio dele falar, eu não estava aqui, eu não estava acompanhando muito, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu fui pesquisar sobre tudo isso. Aí você vai lá, você vê escolas fora do país, pô, que dá aula de empreendedorismo, oratória, né? Dá aula disso, dá aula daquilo. Eu falei, caramba, bicho. Esse negócio existe mesmo, né, meu? Se eu soubesse, eu tinha feito. E o que você daria de dica, o que você aconselharia quem está começando a empreender para não precisar quebrar tanto a cabeça como você quebrou no começo? Eu dou a dica assim, se realmente a pessoa, que nem era no meu caso, ela já faz aquilo, ela está trabalhando de CLT, mas quando ela está trabalhando de CLT, ela está empreendendo ali dentro de uma empresa. Então ela já pega aquelas coisas que ela está aprendendo ali, se ela já faz 10, 15, 20 anos dentro desse lugar, já faz isso, traz para ela. Que ali já é uma escola para ela, ela já está empreendendo ali. Sim. Agora, se ela tem só um sonho, se planeja melhor. Se planeja melhor. É. Se você fosse voltar 10 anos antes, você teria se planejado antes de começar? Eu tinha me preparado mais financeiramente falando, principalmente. Perfeito. Eu tinha feito um planejamento assim, ó. Eu vou alugar uma estrutura, a estrutura custa R$1.000. Eu tenho 6 meses para segurar esses R$1.000. Eu tenho 6 mil lá guardado. Eu vou precisar de uma secretária. Eu tenho o salário dessa secretária para segurar 6 meses. Eu vou precisar disso. Eu tenho essa verba. Então, se planejar, montar uma estrutura no papel ali. O que eu preciso? Preciso disso, disso, disso. Se a pessoa for investir hoje, empreender num processo de loja física, essas coisas todas, né? Pizzaria, sim, essas coisas assim. Se for no digital, é muito mais fácil. Né? O digital é só chegar lá e fazer, praticamente, né? Você não precisa de um investimento muito alto, lá ali não ser para fazer um patrocinado, alguma coisa desse tipo, né? Agora, se for para montar uma coisa física mesmo, se planeja financeiramente falando. Mas no digital também a pessoa precisa, querendo ou não, ver se você concorda comigo, que ela também precisa se planejar financeiramente, porque às vezes não é logo de cara que sai o dinheiro, né? Então ela também precisa, enquanto ela está fazendo, ter uma garantia de que pelo menos as contas estão pagas. Não seria mais ou menos isso? Isso, é isso mesmo. Falou tudo, mesmo no digital. Então tem que ter o planejamento de uma forma ou de outra. Eu acho que, por exemplo, no digital, eu falo assim, quanto que é meu gasto aqui na minha casa? Eu pago aluguel, prestação de carro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tenho dinheiro para me segurar 6 meses, 1 ano?
né? É. Se você for fazer uma coisa física, você já tem que ter os dois planejamentos. Eu tenho um dinheiro para segurar a minha física e a minha empresa? jurídica. É. Entende? É. Porque senão vai vir... Gente, vai vir frustração. Você não vai alcançar as coisas na hora que você quer. Ainda mais a gente vive num momento imediatista. As pessoas querem as coisas para amanhã. Sim. E não vem nada para amanhã. É tudo demorado. É tudo no tempo ali, ó. Tudo no tempo. Você não vai plantar arroz hoje. Amanhã você acordou de manhã cedo, tá o arrozinho lá para você comer. Você não vai rolar isso. Isso não existe. Entende? Então é um processo assim. Muitas das vezes eu vendi carro, mexi em economia. Coloquei tudo no amigão. Entende? Minhas vendas. Eu saía para vender, entrava o dinheiro já na Santa Virgínia comprar um computador, comprar isso. Então é acreditar mesmo, mas tem que fazer, não vem da hora, não é na hora que vem, tem um processo e acreditar, não desistir. Esse é a grande chave, assim, se você tem uma coisa ou você faz uma coisa, você faz um bolo bom, faz um salgado bom, sei lá, qualquer coisa que você faça, acredita nisso e faz dar certo. Entende? Faz dar certo. Se você acredita, faz dar certo. Que vai dar bom. Vai dar bom. Hoje você se arrepende de ter iniciado a sua empresa? Boa pergunta. Hoje eu não me arrependo não, mas no decorrer dos 10 anos eu me arrependia toda hora. Por muitas vezes. Ó, confesso, um dia saí tão desgastado da empresa, mas tão desgastado que eu falei assim, senhor, eu vou fechar esse negócio aí. Lembra que eu falei que eu chamei ele para ser meu sócio? Uhum. Não sou isso, 2, 3 anos de eu vou fechar esse negócio aí, vou voltar a ser vendedor meu, que eu tava ganhando muito mais dinheiro, eu era feliz e não sabia. Mas no outro dia, eu acordei assim, renovado. Que aí, hoje eu entendo qual que era o propósito, né? Não montei lá uma empresa para ganhar, tinha um propósito. Sim. Eu esqueci do propósito, né? Uhum. E hoje que você tem clareza do seu propósito de vida e o que você pode falar para as pessoas, como que elas conseguem descobrir seus propósitos? Nossa senhora, meu propósito de vida, eu sei qual que é o meu propósito de vida. Eu demorei muito tempo, gente, para entender esse meu... Na aliás, eu fugia, né? Mas... E também tem uma clareza, mas você sabe uma coisa que eu aprendi, Damaris? Eu acho que o propósito, ele vem... Quando você busca, você já entende que você tem um propósito, e aí você perde aquele medo daquilo ali que tá dentro do seu coração para você fazer, e aí você vai entendendo ele cada dia. É um passo. E aí ele vai tomando clareza, né? Então, hoje a gente tem 2 propósitos, né? Que é o que eu acabei de iniciar um projeto novo, que é Eu Sou Alexandre Amigão Saúde. E nisso eu quero levar a minha história de vida, já venho fazendo nas minhas lives, levar a minha história de vida, levar a palavra, né? Eu leio todo dia de manhã cedo, às 7 horas da manhã, um devocional, na live, junto, e ali eu já coloco a minha experiência de vida, minha vivência em cima daquilo ali, da palavra e tudo mais, levar a transbordar, levar essa transformação, né? Que às vezes as pessoas ficam reclamando de tudo, né? E às vezes você acorda de manhã cedo, Damares, você tem lá manteiga e você tem um requeijão, né? E aí você teve a opção de escolher. E Muita aí... gente não tem... E tem muita gente que não tem nem o pão, nem a manteiga, não tem nada. E não escolhe. Então, quando você tem a opção de escolher que você vai comer a manteiga ou o requeijão, já agradece, você já está diferente. Né? Então, é passar isso, mostrar isso. Seja grato. Seja grato pelo que você tem. Você não precisa aceitar, tá tudo certo. Se você não aceitar, você vai buscar. Faça que nem eu fiz. Né? Vai buscar. Mas seja grato. Né? Honra no pouco. Porque quando você chegar no muito lá, você vai saber honrar, né? Porque se você não sabe honrar no pouco, você não vai honrar quando você estiver lá no topo. Quando você estiver grande, quando você tiver tudo na sua mão, né? Então, é isso. Eu tenho esse projeto. Tem um projeto na Amigão Saúde também, que a gente estava falando ali uma coisa, e é uma engraçada, eu lembrei assim, a gente estava falando de cobrar, né? Uhum. E aí eu chamei o meu menino do marketing e falei assim, ó, a partir de hoje eu não vou ensinar mais plano de saúde de grátis.
Vamos criar um e-book. Bom Eu demais. falei assim, pô, a gente ensina tudo. Porque o que acontece lá no Amigão? A gente dá a faca e o queijo. A gente ensina a profissão, a gente dá clientes, listagem de clientes, novos clientes, que eu faço marketing, eu tenho um blog, faço tudo. Então a gente dá tudo. Então a pessoa chega lá, ela empreende sem gastos, a gasto zero. Olha aí. Melhor forma de começar empreendendo, né? Com o E dinheiro vou dos até outros. falar aqui pra você, a pessoa tem gasto nenhum. Sabe qual é o gasto da pessoa? Ah. Aprender, ter vontade de aprender. E pasme. Um profissional hoje lá no Amigão Saúde, for um profissional autônomo lá, ele vai tirar uns 5 mil, 7 mil, 10 mil por mês. De graça, ele vai aprender uma profissão pra tirar isso por mês. Muito mais do que você fazia quando você começou a empreender. Ah! E eu tive que colocar, entende? Sim. E a pessoa hoje chega lá, tem essa oportunidade. E muitos, às vezes eu olho assim e falo, meu Deus do céu, tá jogando fora. Dá vontade de pegar essa pessoa. E às vezes eu apontou, sabe? Mas não, joga fora a oportunidade. Então eu falei assim, vamos criar um e-book, porque entra aquilo que a gente está falando. Acho que as pessoas, se ela comprar um e-book, ela vai fazer até o final. Ela vai fazer os treinamentos que tem que fazer, vai fazer as coisas que tem que fazer. Então eu tenho esse projeto no Amigão e tem esse projeto do Eu Sou, que eu quero... No projeto Eu Sou também eu quero levar minha palestra, levar meus conhecimentos para as escolas, ONGs, presídios. Eu quero levar essa minha vivência de vida, essa minha história para esses lugares. E não vou cobrar nada por isso. E essa parte aí vai ser totalmente de graça. Eu vou porque é o meu propósito. Esse é o meu propósito mesmo, levar o meu conhecimento e Deus, né? Porque é Ele. Se eu tô aqui, é porque é Ele. Ele me tirou da onde eu vim e me trouxe até aqui e usando essa oportunidade aqui para poder falar, entendeu? Então, esse é o propósito. É levar, dar direção e tudo. E não, porque como que... Cada um, né? Quem não quer acreditar, não acredita e tá tudo certo, né? Mas como que uma pessoa pega um menino de rua de 10 anos e leva pra dentro da sua casa? Assim. Assim. Tem Simplesmente. explicação? Não tem explicação. Imagina, você sair daqui agora, você for ali, a moleque no farol lá, não tem um pai, não tem mãe, tá dormindo na rua, e você pega e leva pra dentro da sua casa. É Deus. Não tem outra explicação. Né? Deus faz o improvável lá, né? O que é impossível mesmo, né? Porque o que é o possível a gente faz, né? Uhum. Ele faz o impossível, e isso é impossível, isso é uma coisa. Então, eu quero compartilhar isso. Quero compartilhar isso, assim. Tô com sede de compartilhar isso nesses lugares. Sede mesmo. Pessoal, e ele já tem feito isso, tá? Todos os dias tem live às 7 horas. Não deixe de seguir ele nos Instagrams dele, tá? Já comecei a ter acesso às palestras dele gratuitas aí, né? No Instagram é Eu Sou Alexandre Amigão. Eu sou Alexandre Amigão. Eu sou Alexandre Amigão. Alexandre, como que seria a sua vida sem Deus? Fala pra nós. Nada. Nada. Mas já tenho Eu já tinha certeza disso, sabe? Hoje eu tenho mais ainda, porque tudo que eu passei. Vida sem Deus, te garanto, falei na live esses dias, Damaris, que você não precisa nem acreditar. Mas coloca tudo. Coloca sua vida, sua família, seus projetos. Tudo, tudo, tudo. Coloca na mão do Senhor. Coloca tudo. Você vai ver sua vida transformada. Porque Ele transformou a minha vida, né? Ó, você vê, quando eu encontrei minha mãe, aproveitar, minha mãe de sangue, eu encontrei, já é falecida, tem 10 anos. Minha família toda, encontrei minha mãe, meus irmãos de sangue, irmã de sangue. Todos eles já estavam na presença de Deus. Isso 10, 12 anos atrás. Teve um irmão meu
Tinha aceitado Jesus assim, ó, um mês antes do nosso encontro. E na hora eu não entendi nada. Hoje eu entendi. Sabe o que Deus falou? Falou o seguinte, que ele reestruturou toda a minha família para me receber a minha chegada. Então, porque se eu visse... Porque minha família era toda torta, sabe? Tudo vida louca mesmo, sabe? Tudo pesado, sabe? E se eu encontrasse a minha família, minha mãe, meus irmãos, todo mundo na mesma situação, eu ia estar lá. Então Deus restaurou para minha chegada. Deus preparou tudo para minha chegada. Então, sem Deus eu sou nada. É tudo para Ele, tudo na honra. E ainda mais agora que eu tenho um entendimento espiritual muito mais aprofundado, sabe? Uhum. Então, tudo para Ele. Tudo, 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 tudo. Eu tenho um genro que eu não entendia muito. Meu genro é muçulmano, né? Do Islã, minha filha também, né? Convivo muito com eles. Eu vejo com o meu genro, eu falava assim, isso aqui não é nada, pai. Ele me chama de pai. Isso aqui não é nada, pai. Isso não é nada, isso não é nada, nada. É tudo Deus, tudo Alá, tudo Deus, pai. Hoje eu tô nessa, eu e ele agora, eu tô junto com ele lá. É nada. É tudo Deus. É tudo Deus. É tudo Deus. Então, minha vida sem Deus é nada. Então, entrega. Só entrega que Ele vai dar a direção. Só confia. Tenha fé. Perfeito, perfeito. Alexandre, eu queria que você desse um recado, um último recado pro pessoal. As pessoas que estão ouvindo agora esse podcast já foram muito edificadas aí com a sua trajetória, Amém. mas se você conseguisse resumir aqui em 2 minutos, qual o recado que você quer passar para as pessoas? Aquilo que você quer deixar aí de legado, vamos deixar assim, nessa terra. Que as pessoas conhecessem e soubessem que elas não podem sair daqui desse podcast sem ouvir esse recado. Qual seria? Buscar um renovo na vida. Buscar Deus. Transbordar na vida do seu próximo. Que eu acho que eu aprendi uma coisa com tudo isso que eu passei. Um amigo meu uma vez me ligou e ele falou assim, Ale, como que fica próximo de Deus? Eu falei assim, tem várias coisas ficar próximo de Deus. Eu vou te falar uma delas. Uma delas pra você estar próximo de Deus é amar o seu próximo como a si mesmo. Mas ele não entendeu. Eu falei, mas você não entendeu igual a maioria ainda não entendeu. Se nós somos a semelhança de Deus, quando eu falo mal de você, Damares, eu não tô falando mal de você. Eu tô falando mal de Deus. Eu tô indo contra ele. Então, amar mais o próximo, ter mais empatia, olhar mais ele, né? Às vezes você vê um mendigo na rua, você não fala bom dia pro cara, né? Ali é seu irmão, é seu semelhante. Simples, né? Ali é Deus, né? Ali é Deus, né? Tá entendendo? Então o recado que eu quero deixar é isso. Ama mais o seu próximo, fica mais próximo do seu próximo, cuida do seu próximo. Não é? Você não vai se agradar a uma pessoa que você nunca viu na vida cuidar dos seus filhos? Deus vai fazer a mesma coisa. Você está cuidando do filho de Deus, que é o seu próximo. Então é transbordar na vida das pessoas. Comece a transbordar na vida das pessoas, que a sua vida vai mudar. Eu acho que essa é a mensagem, sabe? Eu acho que é isso, ter empatia, ter tolerância, sabe, com o seu próximo, né? Eu acho que essa é a mensagem, sabe, gente? Acho que é isso que eu venho sentindo, assim. Cuidar mais do próximo, né? Ser mais humano. É isso. E a minha frase que eu amo demais, né? Que acredite em você, só você vai mudar a sua história, né? Mostra aí. Tá aqui, mandei fazer uma pulseirinha, né? Ó. Acredite em você, só você muda a sua história. O recado tá dado então, Não né? Ame mais o próximo. É isso, acho que é isso. Sensacional, sensacional. E tem mais alguma coisa que você queria deixar registrado hoje que a gente acabou não falando? Tem mais alguma coisa que você fala assim... Assim, o podcast já tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Mas assim, que você quer que as pessoas te acompanhem nas redes sociais? Como que elas podem... Você já falou o seu Instagram, mas o que você... quer aí que elas te acompanhem diariamente, que elas vão na sua palestra? Fala aí, pra gente estar finalizando aqui já, encaminhando o final. Eu
Quero que a galera comece a me seguir, porque não é pra mim seguir, não é por mim. Eu quero que ajudem a levar isso, esse meu propósito. Porque às vezes, ó, nós estamos aqui agora, tem uma mãe chorando, os filhos na droga lá, o marido, ou a pessoa mesmo, depressão. Eu tava lá no Ceará, eu vi uma menina lá de 20 anos lá, a menina querendo se matar. Você anda lá no Nordeste, aqui é cidade grande, a gente não vê essas coisas. Mas você vai nessas cidades pequenininhas, você vê os jovens com faca aqui e tudo, né? Querendo se matar, depressivo por causa disso. Então eu acho que a minha história, ela é uma história que vai mudar esse jogo, né? Que seja um. Então, a galera que me seguir, que compartilhe com essas pessoas. De repente você conhece alguém que está passando por isso, alguém que está no vício, vendendo droga, até você mesmo, ou seu marido, sua esposa. Então, acho que é isso. Me ajudar a levar isso. Ou também se tiver alguém que trabalha em ONG, em escola, que estiver vendo esse podcast, quiser levar a minha história lá, pode me chamar lá no meu Instagram, né? Eu trabalho aí em presídio, trabalha em ONGs, Fundação Casa, essas coisas todas, né? Eu quero falar com o jovem, né? Que nem eu falei pra você, eu vejo o jovem muito perdido. Então, não é sobre mim, não é sobre o meu Instagram, não é sobre nada disso. É sobre levar a história do Alexandre, levar a palavra de Deus e levar o meu conhecimento, né? Quem vai me seguir lá vai ouvir a minha história, vai levar... Acabamos de dar umas dicas aqui de empreendedorismo, Sim. de marketing, de venda. Eu quero estar ajudando as pessoas, que é isso que eu quero fazer. A minha ideia nas minhas redes sociais é poder ajudar as pessoas de qualquer forma. É isso. Ótimo, ótimo. Alexandre, gratidão. Ai. Muito obrigada, viu? Primeiramente pelo seu sim. Muito obrigada por você estar aqui nesse livro que com certeza vai rodar o Brasil e fora dele. E obrigada aqui por esse tempo de troca. Foi muito edificante para mim e com certeza para o pessoal que estava aqui assistindo. Então, em nome da Chave Mestre, nós deixamos aqui o nosso agradecimento. Eu que agradeço. Eu que agradeço e vejo vocês lá no topo. Perfeito. E se você quer ouvir outras histórias também, te convido a assistir os próximos episódios aqui do nosso podcast. Tem conteúdos, histórias também extraordinárias, tá bom? Muito obrigada por você que esteve aqui até agora. Finalizamos mais esse episódio e até o próximo. Tchau!